Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal aqui é trazer informações tanto para os advogados que já atuam no segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade no desenvolvimento de conteúdos para vocês, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que mexe muito com a cabeça, né? É muito importante, tanto para o produtor rural como o advogado que atua no agronegócio. Uma preocupação, né? De ambos atores aí, né? Que estão no agro, o produtor e o advogado, que é como impedir a busca e apreensão de maquinários agrícolas, tá? Então vamos explicar primeiro o contexto, né? Quando o produtor rural vai adquirir um maquinário para que ele possa empregar, né, esse maquinário no exercício da sua atividade rural, é muito comum que ele não tenha o capital para todo o capital para empregar na aquisição deste trator, colheitadeira, enfim, seja lá qual for o equipamento que ele precise, né? Como esses maquinários têm um valor elevado de mercado, eles acabam se socorrendo, evidentemente, do crédito rural, que tem linhas de crédito com juros muito facilitados, o que faz, a situação essa que facilita a aquisição do maquinário, que é indispensável para o exercício da atividade rural. Porque o produtor, das duas uma, né? Ou ele tem o maquinário, ou ele aluga o maquinário de terceiro quando ele precisa executar algum tipo de atividade no seu imóvel, né? Então, assim, as duas situações vão gerar para ele custo, seja a aquisição, seja a alocação do maquinário. Então, assim, é inerente. O uso do maquinário vai existir, essa necessidade vai vir. A questão é como ele vai custear isso. Se ele vai adquirir ou se ele vai locar esse maquinário, né? Quando ele opta por adquirir, das duas uma, ou ele está pensando uma alta demanda de serviço desse maquinário, ou ele está pensando em gerar um outro tipo de receita com o maquinário através da locação também. Então ele usa na sua atividade e loca para, por exemplo, uma colheitadeira para ele poder locar para um terceiro que vai utilizar o maquinário também na época de colheita, uma safra de soja, milho, assim por diante, certo? Então, assim, são situações muito comuns aí dentro do mercado. E aí ele utiliza do que? Do crédito rural, da linha de investimento, que é justamente a linha de crédito direcionada para a aquisição de bens de longa duração, de longa durabilidade, né? O produtor passa por um momento de crise financeira, entra numa situação de endividamento e aí ele também não consegue pagar o crédito de investimento, porque o crédito de investimento, diferentemente do custeio que é pago ao final, né, do ciclo produtivo de uma única vez, isso via de regra, no caso do investimento como é um bem durável, de maior durabilidade dentro da atividade do produtor, ele também adquire isso em parcelas anuais. Então, é comum que investimentos tenham 5, 6, 7 parcelas, né, para a aquisição de um determinado bem. E aí é comum que o produtor não tenha, nesse período de crise, dinheiro para pagar a parcela do investimento do maquinário. É onde surge o risco da busca e apreensão. Primeiro o banco tenta uma negociação, tenta ver como é que é possível regularizar a situação de aquisição do maquinário e quando não for possível, aí ele parte para a busca e apreensão. O que é o ideal? O ideal é o produtor ciente da sua situação, da sua condição de dívidas, de crédito rural vencidos e assim por diante, de endividamento rural, é que ele procure o advogado com o máximo de antecedência possível para que sejam tomadas as medidas necessárias. Por quê? Porque ele já ciente que o maquinário está em alienação fiduciária junto à instituição financeira, ele precisa tomar uma medida, porque assim, o bem, quando ele está em alienação fiduciária, ele é já
da financeira, do banco e assim por diante. Então ele só faz o procedimento de busca e apreensão para que a posse seja revertida em favor da instituição, porque a posse está com o produtor. Então o que é preciso fazer? No caso de crise financeira, principalmente situações de quebra de safra, dificuldade de comercialização do produto e dificuldade no desenvolvimento da produção agrícola. Você vai buscar o alongamento da dívida rural, principalmente dessa operação aí de investimento. Porque se você entrar com pedido de alongamento e o juiz determinar a suspensão da exigibilidade da dívida, consequentemente você vai ter lá a suspensão de qualquer tipo de possibilidade de cobrança e de busca e apreensão, porque como a dívida não está vencida, não pode haver a busca e apreensão também. Então, qual é o principal meio e estratégia para se evitar a busca e apreensão? É o pedido de alongamento da dívida rural, né? Aí entra inúmeros fatores, né? De buscar a maior celeridade possível deste procedimento como forma de se evitar um problema mais grave lá na frente, né? Professor, mas e se não for concedida a tutela de urgência? Essa é uma possibilidade, né? Não é automático e não quer dizer que você entrou com o pedido de alongamento da dívida rural que o juiz concederá a tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da dívida. Existem situações em que o juiz, e aí vai muito da interpretação, evidentemente, como você manejou a medida, mas suponhamos que você tenha feito tudo certo, os laudos todos muito bem fundamentados, com ótimos peritos e assim por diante, mesmo assim há uma negativa de concessão da tutela de urgência. O que vai acontecer? Vai acontecer de fatalmente essa busca e apreensão ter início, né? E aí é onde você deve ficar atento para, se for o caso, você peticionar na busca e apreensão logo que ela aparecer, pedindo a suspensão do andamento da busca e apreensão em razão da existência de ação anterior que se discute ali justamente a exigibilidade da dívida. Então, existiria nesse caso a chamada prejudicialidade externa, situação que, de acordo com o Código de Processo Civil, impediria o andamento da busca e apreensão caso, evidentemente, o pedido de alongamento da dívida rural tenha sido ajuizado antes. Existe a previsão no Código de Processo Civil, mas também cabe interpretação. É possível verificar em primeira instância também nos tribunais que existe uma certa divergência com relação à concessão da suspensão pautada e baseada na prejudicialidade externa, ou seja, na existência de ação anterior que discute a exigibilidade da dívida. Do ponto de vista legal, não há dúvida. Se existe ação que está discutindo a exigibilidade daquela relação jurídica, é evidente que a busca e a apreensão, que é uma medida gravosa em desfavor do produtor rural, ela não pode ter sequência, ela não pode ter andamento. Mas, na prática, a gente tem decisões que vão contra a isso, evidentemente. Como tudo no direito, cabe interpretação e às vezes as interpretações não são das mais favoráveis, tá? Isso é importante deixar claro aqui, porque existem, evidentemente, que nas redes sociais, a publicação de vitórias apenas, né? Mas, na prática, a gente sabe que não funciona necessariamente assim. Então, existem os instrumentos, você deve se utilizar, então, dessas duas alternativas, o pedido de alongamento da dívida rural ou na busca e apreensão, o pedido de suspensão do andamento pautado pela prejudicialidade externa, e isso tem uma tendência de ter um resultado positivo e, portanto, suspender ali a busca e apreensão. Mas, como tudo no direito, também existe a possibilidade de não dar certo. E aí você vai procurar outras defesas, né, para você poder manejar tanto na busca e apreensão, alongamento da dívida rural e assim por diante, tá bom? Então eram essas informações que eu tinha para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal, tá ok? Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima!